Olha eu aqui de novo. Hoje eu não vou contar conto literário. Eu vou narrar uma história de vivência. É, uma história de vivência. A gente tende a achar que nesse Brasilzão de meu Deus, né? Não tem coisas assim extraordinárias acontecendo. Ah, mas tem. E como tem. Eu trabalhava num centro comunitário, dentro de uma comunidade, e de frente para esse centro tinha um outro núcleo, né? Um núcleo de convivência à pessoa mais velha, ao idoso. E nessa época eu tinha 2 horas de almoço. 11 horas era meu horário de almoço e eu ficava até as 13 horas. E eu ficava sem saber o que fazer com tanto tempo. E eu gosto de estar em movimento, eu gosto de falar. E aí me veio a ideia, né? Eu fui até o núcleo que estava de frente para o meu projeto, conversei com a gerente e me propus a fazer um trabalho voluntariado com as idosas, né? E a ideia era fazer rodas de conversa, né? Rodas de história, essa coisa toda. E foi o que aconteceu. Comecei a fazer esse trabalho, estava muito legal, todo mundo me aceitou assim com muita generosidade e enfim fomos tocando e fazendo o que tinha que fazer. Certa vez eu propus uma roda de histórias de vivência. E aí foi muito interessante, porque foi história assim de todo tipo. História do Arco da Velha, história da carochinha, história de princesa, história de rainha e história mesmo de vivência. As mulheres começaram a narrar as suas vivências. E ali no meio tinha uma senhora, né? Bem, como que eu vou dizer, bem séria, de cara amarrada, estava sempre reclamando e eu vou dar um nome para ela, não vou chamar ela pelo nome verdadeiro, vou chamar ela de Gorete. E a Gorete, ela tinha cara de poucos amigos, né? Mas quando a Gorete começou a perceber que todas estavam participando, aí começou até a rir das histórias das colegas, porque era cada história cabeluda. E aí quando chegou na vez da Gorete, nossa, a Gorete disse o seguinte, aquela voz rouca, uma voz de fumante, né? Gorete fumava, que era uma beleza, e tinha uma voz rouca, né? Ela começou a narrar a história dela. Aí ela conta que lá no sertão da Bahia, onde ela vivia, certa vez, uma cigana disse para ela o seguinte, ela tinha ali para uns 13 anos, ele disse, ô menina, preste bem atenção, vai acontecer uma coisa na tua vida. Primeiro vai aparecer uma cobra preta, e depois a tua vida vai dar um giro de 360 graus. Gorete não entendia nada disso. Foi para casa e esqueceu, né? E então, vai que a Gorete, por mais que tentava se esquecer daquela conversa com aquela mulher, mas aquela coisa da cobra ficou muito na cabeça dela. E cada vez que ela ia para os matos, né, e que dava vontade de fazer suas necessidades, a Gorete morria de medo
que de repente pudesse aparecer uma cobra. E, vida que segue, apareceu um baiano na vida de Gorete e se engraçou com Gorete, ainda menina, 13, nem 14 anos não tinha. E vai que a Gorete e esse homem namoraram e o baiano foi embora. Foi embora e dali adiante a Gorete começou a se sentir estranha. Ela tinha assim umas tonturas, ela tinha ânsias de vômitos e não entendia o que estava acontecendo. Aí ela foi falar com a mãe dela. A mãe dela olhou para a Gorete e furiosa, porque mãe de Gorete era, sabe, daquele jeitinho. Mulher da roça, mulher do trabalho, mulher do machado, mulher da enxada. Não tinha lá muito tempo para ficar de coisiquinha, não. Quando Gorete começou a falar o que estava sentindo, ela deu um tapa na Gorete e disse: tu tá prenha, tu vai ter um bruguelo. Gorete não sabia que era prenha, não sabia que bruguelo sim, bruguelo era pinto, filho de galinha, né? E Gorete começou a ter a sua barriguinha, sabe, a barriga, se avolumando, crescendo. Gorete magra, aquelas pernas finas e aquela barriga estranha. Gorete foi pedir conselhos. Foi pedir conselhos para Noca. A Noca era aquela mulher que menina de família não podia falar, mas Gorete falava longe da mãe dela. E ela disse: ô Noca, você sabe que a minha mãe disse que eu tô prenha e que eu vou ter um bruguelo. Mas Noca, como é que eu vou ter um bruguelo? Como que esse bruguelo entrou aí? Noca disse o seguinte: minha filha, do jeito que entrou vai sair. Esclareceu tudo para Gorete? Não. Gorete foi embora mais confusa do que nunca, mas também estava decidida, muito decidida mesmo, a conversar com a mãe. Chegou toda corajosa e disse: ó mãe, você me disse que eu tô prenha, então me diga uma coisa, como é que esse bruguelo vai nascer de dentro de mim? Mãe de Gorete se preparou, deu uma boa surra em Gorete e disse: olha, a tua garganta vai se alargar e você vai botar esse bruguelo pela garganta. Bom, melhor do que nada. Agora ela entendia, ela sabia, né, que ia ter um bruguelo. Um bruguelo era um bebê pela garganta. E aí ela tinha um caco velho de espelho, que era para se olhar. E todos os dias Gorete abria a boca para ver o quanto a garganta dela havia se alargado. E vai, né? O tempo passando. E ali, vizinho da Gorete, tinha um homem, né? Que tinha um problema sério de hemorroida. Gorete chamava de hemorroia. E a Gorete disse que esse homem ficava com aquela hemorroia para fora e que era aquele vucu-vucu para botar aquela hemorroia para dentro. Tá, os 9 meses se passaram e Gorete, um belo dia lá, pra cá, essa coisa toda, a bolsa de Gorete estourou. E Gorete disse: ó mãe, você não disse que eu estava esperando um bebê? Olha aí, é barriga d'água. A mãe
botou uma bacia de água quente lá e botou Gorete para sentar naquela água, né? Providenciar um lugar para levar Gorete, porque nessa altura do campeonato as parteiras já haviam desaparecido. Hoje não se tem parteira, não se tem bezedeira, não se tem nada, né? Então, recurso, maternidade, e descobriram uma maternidade muito longe, mas conseguiram levar Gorete. Chegando lá, Gorete vai para a sala de pós-pá de pré-parto. E tá lá, e levanta, e vai para lá, e vai para acolá, e vai, e volta, e vai, e volta. Até que de repente Gorete chegou, ficou ali na porta do quarto e não conseguia mais nem ir e nem voltar. O bebê coroou. E nisso passou um enfermeiro, olhou e disse: minha gente, essa mulher vai parir aqui mesmo. Gorete só respondeu: ô moço, não é nada disso não, viu? É minha hemorroia. E aí Gorete é levado para a sala de parto. E foi um vucu-vucu que só. E Gorete teve problemas lá na hora de ter o bebê. E Gorete desesperada, porque aqueles médicos lá tentando tirar aquele bebê de Gorete. E Gorete dizendo: parem com isso, meu bebê vai nascer da garganta. A minha mãe me disse que o meu bebê vai nascer da minha garganta. O que vocês estão querendo? E os médicos sem entender nada. Calma, minha senhora, calma, minha filha. Minha senhora não, calma, minha filha. Você precisa fazer força, que é para o bebê nascer. Força, força. Que força que nada, meu bebê vai nascer da garganta, vai nascer da garganta. Até que, ufa, o bebê de Gorete nasce. E não nasce pela garganta, não. Nasce pelas vias normais, como um bebê deve nascer. E Gorete simplesmente odiou. Gorete ficou traumatizada com tudo aquilo, porque ela de fato acreditava na mãe. E então, quando apresentaram a filha para Gorete, a Gorete renegou o bebê, não quis o bebê, deu o bebê em adoção, porque de fato ela acreditava na mãe, né? A Gorete teve uma depressão pós-parto e a filha dela foi dada em adoção e ela só foi ver essa filha depois de 30 anos, quando ela veio para São Paulo. Ela veio morar em São Paulo e foi aí que ela entrou em contato com essa filha. Aí você pode perguntar: mas isso acontece? Pois é, acontece sim. Nesse Brasilzão de meu Deus, acontece coisas que a gente da cidade não faz ideia. E essa história, de todas as que eu ouvi, foi a que muito me impressionou, porque é uma história que faz a gente se indignar, faz a gente até achar graça, mas na verdade não há nada engraçado de uma menina de 13 anos, né, ter um filho, né, pelas vias normais, achando que ia parir pela garganta. E é essa história que eu quis contar para vocês. E é isso aí. Por hoje é só e vai ter muito mais.